Olá, bem-vindo ao Passo a Passo em Aquarela. Essa é a terceira e última parte do vídeo. Esse vídeo é mais longo, em torno de 20 minutos, maior que os anteriores. Uma nota. Logo no primeiro vídeo, eu comentei sobre as camadas em aquarela, cada uma delas formando uma velatura. Esse é um processo que vai permear todo esse vídeo. Vocês vão ver em cada um dos passos. Com uma base de amarelo carmim mais escuro, eu preencho toda a pintura, deixando apenas o contorno do gato em branco. Essa base ela vai servir de tom para todo o resto da pintura e suas camadas posteriores por cima. Com uma cor um pouco mais escura, mistura do marrom com amarelo carmim, eu faço a primeira velatura ao fundo. Tomo muito cuidado para preservar os contornos e vou seguindo, pintando e escurecendo essa parte do fundo. Com um pincel bem molhado em água, eu deixo a borda da sombra na parede um pouco mais difusa. Agora, com uma cor mais escura, mais próxima ao marrom, eu faço a segunda velatura. De novo, usei a técnica com o pincel para deixar a parte da sombra mais difusa. Aí vocês vão ver mais uma vez, fazendo a mesma coisa. E vou com cuidado passando mais uma camada de tinta, sempre com a de baixo seca, totalmente seca. Vocês vão notar que próximo aos bigodes do gato, do lado esquerdo do gato, a máscara, ela já aparece. Com o pincel ligeiramente seco eu vou esparramando a tinta. E essa é uma parte muito importante. Eu vou tirando um pouco da tinta do meio. Eu molho ela com água, retorno a água à pintura e secando o pincel eu vou puxando a tinta, vou retirando a tinta. Com isso eu vou criando graduações de cores em cima da pintura. Com uma cor um pouco mais puxada para o laranja, eu faço a primeira passagem ou velatura sobre o sofá. Vocês vão notar que eu vou deixar uma pequena área com a cor de fundo, a cor do amarelo já seco. Essa área é uma das áreas cujo sol incide, bem como a área à esquerda inferior, que é a parte do sol. A única parte realmente que mostra o branco total do papel ainda é a figura do gato. E isso, ao longo das próximas passagens, nós vamos adicionar detalhes. Notem como eu coloco uma camada principal de tinta e depois espalho ela com um pincel um pouco mais úmido, espalhando o resto da tinta, diluindo ela em cima do papel. Misturo água e puxo. Com uma cor mais puxada para o cinza claro, eu começo os primeiros detalhes na face do gato. Vou aos poucos adicionando as características, os detalhes do animal, como pelos, sombras, detalhes nas patas, tudo aquilo que vai dar forma ao felino.
eu aproveito a mesma mistura, um pouco mais concentrada, para adicionar alguns detalhes de sombra no sofá, no qual o gato está apoiado. E usando a mesma mistura, eu faço um pouco da sombra, a primeira velatura da sombra atrás do gato. Com uma cor um pouco mais escura, eu inicio a terceira passagem pelo sofá. Só sombras ao fundo e mais alguns detalhes que eu vou deixando um pouco mais escuros a cada uma das passagens. Com a cor mais escura, inicio a terceira velatura sobre a figura do gato. Como ele é um animal claro, eu estou iniciando um pouco as primeiras características do gato. Você vê ali que tem um pedaço, um pouco de tinta que respingou. Eu estou passando o pincel suave com água e seco na sequência. Vocês vão notar que é não sai essa mancha. E daqui a alguns minutos vocês vão ver como nós conseguimos tirar ela com um pincel um pouco mais grosso. Vou ressaltando mais uma vez, agora com uma mistura marrom mais escura, um sépia mais escuro, eu vou ressaltando as cores do fundo, mais uma velatura, na qual eu vou colocando mais sombras de fora para dentro, assim como estavam na minha referência fotográfica, sendo a terceira velatura no fundo. Pincel de cerdas mais grossas, eu embebido em água, eu passo por sobre a camada seca e vou raspando aos poucos a tinta. Passando agora para mais alguns detalhes, agora em cor, mais uma velatura em cima da face do animal. Parece uma cor mais escura, mas quando ela seca ela vai clarear bastante. É importante observar como são cada um dos estágios. Agora realmente o primeiro detalhe em cor que eu adiciono ao animal, sempre devagar, sempre com uma delicadeza muito grande. A mesma base eu coloco agora no sofá, ou seja, essa é a quarta velatura em cima do sofá, sempre tomando cuidado com os detalhes, tomando cuidado com as bordas de cada um dos elementos, para deixá-las bem separadas e dar uma sensação de profundidade, dimensão. Com o mesmo tom castanho, eu passo no fundo uma quinta velatura, deixando cuidado a região no centro, fazendo aquela técnica, um pouco no pincel com água, ele seco, para retirar um pouco da tinta. Faço a mesma coisa aqui no fundo. Notem que aquele detalhe do respingo de tinta sépia já praticamente sumiu da imagem. Uma vez seca a camada interior, mais uma vez com uma mistura de cinza, derivado de sépia e preto, eu começo a adicionar mais sombras no gato.
Cada passagem ela é cuidadosamente planejada anteriormente para poder garantir uma continuidade. Algumas coisas, quando eu não fico feliz no momento, eu acabo alterando, aproveitando que a tinta ainda está mais úmida. Após secos, esse é o resultado, intermediário ainda. E vamos para mais um passo de cobertura de tintas sobre a figura do animal, sempre refinando, sempre adicionando detalhes. Essa sexta velatura do gato. Agora, com um tom de azul celúreo, eu começo algumas passagens para cobrir a parte da cortina e utilizo o azul sobre essas cores mais puxadas para o castanho, para o laranja, para poder dar mais profundidade às sombras da composição. O azul ele é uma cor complementar ao laranja e por isso vai criar uns cinzas, umas sombras muito interessantes. Agora, com um tom mais castanho, eu preencho alguns detalhes da orelha do gato e volto para o azul para realçar a sombra do animal em volta sobre a parede. Notem como aos poucos, e com essas cores complementares umas sobre as outras, o animal vai tomando volume. Eu quero cobrir um pouco mais os olhos dele, que na minha referência se encontram na sombra. Então vai parecer um pouco estranho, porque a tinta está úmida agora e vai parecer que eu escureci demais. Vocês vão ver quando ela secar, vai dar essa sensação de novo de mais profundidade. Essa é uma das grandes qualidades da aquarela, que deve ser sempre explorada em cima das pinturas. Mais uma vez, com uma cor castanho quente, eu cubro a face do gato. Essa já é acho que a segunda vez que eu faço isso nessa demonstração. Mais uma vez, essa cor vai secar e vai se fundir com a cor do fundo. Pode parecer muito escuro agora, mais clareia depois. Vou adicionando mais sombras, especialmente em volta, para dar a sensação de volume, de pelos de cima do animal. Do lado esquerdo também eu vou adicionando mais sombras, assim como a referência fotográfica que eu tinha. Para retirar a máscara líquida, aquela que colocamos no final do episódio 2, eu utilizo uma borracha mais suave de limpa-tipos.
No vídeo parece que eu estou fazendo isso muito rápido, mas estou fazendo de uma forma bem lenta e gentil contra o papel. Afinal, não quero estragar as fibras do papel, tampouco a camada de gelatina que fica por cima dele. Uma vez retirado, os detalhes do bigode do gato ficam muito evidentes e eu vou aos poucos suavizando eles com uma pequena quantidade de tinta. Vou escurecendo alguns detalhes, vou trazendo outros de acordo com a intensidade da cena. E essa é mais ou menos como fica a versão após essa etapa. Próximo passo, eu realce alguns detalhes do fundo e mais alguns pequenos detalhes na face do gato. Na minha referência ao fundo, existem alguns detalhes na parede atrás do gato. Eu, com esse pequeno pedaço de papel, estou treinando ali acima à esquerda superior, você vê a foto de referência. E eu treino um pouco antes com a tinta azul cerúleo, adicionando esse tipo de detalhe. Vou já adicionar mais alguns detalhes à parede, tentando simular um pouco os detalhes e deixando a parede com alguns elementos, assim como na referência original. Aí colocando um pouco de água, umedecendo o papel com um pequeno pincel e adicionando tinta azul. Depois eu vou adicionar mais algumas combinações de tinta, o azul e um pouco de castanho, um pouco de laranja, para poder dar a combinação correta. E ao final, esse é mais ou menos o resultado. Faço mais alguns pequenos detalhes, cubro alguns outros mais detalhes que não foram cobertos no vídeo. Os olhos do gato eu consegui a luminosidade usando um pouco de aquarela cinza mais clara, uma mistura. Eu usei ela quase que pura em cima da pintura. E esse é o resultado final da pintura como um todo. Ao todo foram várias velaturas, se não me engano 9 velaturas sobre o animal, mais 8 velaturas ao fundo. E chego nesse resultado. Gostaria de agradecer por ter visto esse vídeo até o final. Por favor, deixe comentários no meu blog ou visite minha página www.artesbysize.com. Obrigado e até mais!